Manos, tô aqui com o Jefferson de Jesus, famoso jesuíno, campeão da Liga Mineira da Dimensão Alternativa de Março, agora conhecido como nosso querido Jesutrix. Ele tá aqui, ele vai contar pra gente como é que foi o torneio dele e vai mostrar pra gente também a decklist tão famosa e tão aguardada. E aí, jesuíno, fala comigo. Fala, meus manos. Bom, muito feliz principalmente com o resultado. Já não jogava faz alguns anos, estou voltando agora. Peguei aí a opção mais barata provavelmente do mercado, né? Deckzinho bem em conta, 3 estrutural e algumas xanguanas para completar. Dá para jogar bem junto com o meta. Deck muito competente. E fui muito bem no torneio, acho que joguei muito bem, cometi bem menos erros do que eu imaginava que eu fosse cometer, até por causa do tempo parado mesmo. E NSS, né, mano? Por não conhecer muitas das novas cartas, dos decks que estão jogando no meta, estudei pouco mais sobre os principais decks mesmo. Inclusive, na terceira rodada da liga eu perdi para um FY, que é um deck assim, bem fraco, mas eu não conhecia nada e você começar a descobrir o que as cartas fazem no meio do torneio é muito complicado. Mas enfim, vamos lá. Decklist 40 cartas no main deck. Vou começar aqui com os monstros Traptrix. 3 Vermelho, 3 Mantis, 3 Arachnocampa, 2 Daioné, 3 Podica e 1 Campo. Acho que é um engine bem padrão. Dá para fazer algumas alterações, eu já tenho até em mente algumas coisas que pode fazer, mas para a lista que eu usei nesse campeonato, isso aqui saiu muito perfeito. Tem gente que gosta de usar menos quantidades da Arachnocampa, mas eu acho ela essencial. Você abrir com ela não é uma carta ruim, na verdade é um bom starter para a interação da série e tudo mais, mesmo te locando do extra deck com planta, inseto, é irrelevante para o seu gameplay. De Extender aqui, 3 Parallel Exceed, carta absurda, conversa perfeitamente com o deck e acho muito improvável que eu jogue sem Parallel Exceed nesse deck. Tem gente que fala que não gosta e eu não concordo em completamente nada das pessoas que falam isso. Essa carta basicamente é 3 e em alguns sides decks dá para você tirar uma, dependendo das interações contra quais decks você vai jogar, se você for subir muitas cartas e tudo mais. Trap Rolls, 3 Roliteias, melhor carta do deck com certeza, né? Disparado. E acho que é muito improvável jogar com menos. 3 tem que ser 3. E 5 Trap Rolls, 2 Diggers, uma Floodgate, uma Nightmare e uma Terrifying. Acho 5 um número bom. Não posso falar que é o número ideal, mas pelos treinos que eu fiz, eu acho que mais do que isso complica um pouco a jogada. Você vê muitas vezes essas cartas na mão. Famosa rosada. Você quer abrir com traps, porque você precisa de trap para fluir o jogo, mas você não quer abrir com 2, 3 traps na mão. Você quer abrir com uma e se aumentar muita quantidade de traps no deck, vai fazer você brincar muitos jogos. Gostei muito de ter usado 2 Diggers. Tinha outras opções, eu poderia ter usado 2 Floodgates, talvez uma Bottomless, porém a Diggers para mim ela é a mais versátil, porque você nunca sabe o que vai enfrentar no campeonato e ela, na minha opinião, além dos 2000, te ajuda muito no Game 3, é a mais versátil dentre elas. Talvez 4 Trap Rolls seria o número ideal para se usar, mas eu gostei de ter jogado com 5. De range traps foram 3 Ashes, 3 Veilers, 3 Impermanence e Pseudo Range Traps, né? 3 Evelyn Match. Gostei muito de ter jogado com essa carta de main deck, até porque no campeonato inteiro eu ganhei 2 rodadas apenas no dado, então sempre joguei praticamente de segundo. Essa carta veio muitas vezes na mão, veio cópias dela na mão e mesmo assim não é ruim você abrir com 2, você usa uma, a segunda vira descarte da Roliteia, você toma uma Judgment em uma e dá uma segunda no cara e isso pega ele muito desprevenido. E a Tech Secreta, que provavelmente talvez o as do deck nesse campeonato. Extremamente comentada. 2 Enemies Controller. É uma carta completamente forte na Mirror Match, que era a minha primeira
intenção para a utilização dela. Só que é uma carta muito boa, tanto o hino de primeiro quanto o hino de segundo. Se você abrir com uma ou com duas, você não vai sofrer com isso, até porque o deck joga com apenas 2 cartas dependendo da sua mão. E você nunca vai deixar essa carta perdida no seu jogo. Você sempre vai achar uma oportunidade, uma interação que você vai poder usar ela e vai desfalcar muito seu oponente. Ganhei muitos jogos por causa dela, e inclusive um dos jogos da final, que eu ganhei de 2-0, a segunda partida eu ativei uma Enemy Controller que pegou o meu oponente desprevenido, foi muito bom. Tá na Achei, live, com inclusive. certeza, a carta mais essencial, tirando a Engine, para completar mesmo as jogadas, muito forte. Vamos lá pro extra deck do famoso. O extra deck foi bem básico, foram 10 Traptrix, né? 3 Cera, 1 Oculária, 1 Atticus, 2 Rafflesia, 2 Pinguícula e 1 Alumeros. A Oculária eu fiz ela uma vez só no jogo, em todos os jogos, e nem tinha tanta necessidade assim de fazer, é uma carta que eu acho que dá para cortar. E a Pinguícula talvez também é com certeza, depois da Cera, a carta mais forte, porém você muito difícil resolve 2 na match. Rafflesia eu fiquei muito em dúvida se eu usaria 2, mas acabei decidindo usar 2 e não me arrependo nada, porque eu fiz 2 em inúmeros jogos e foi muito bom. E Side deck. o restante das cartas do extra, que são as mais genéricas, né? Uma Alça, muito bom na Mirror Match, contra Kashtira você buscar um Fenrir e tal, faz umas boas interações. Redoer, provavelmente a carta genérica do deck que eu mais utilizei. Dueler, Exciton e Zeus. Dueler e Exciton eu acabei não fazendo nenhuma vez, mas são cartas muito boas, porque podem ser bem utilizadas dependendo da match bem estranha que você acaba pegando. Zeus eu usei ele apenas na final, e mais para fazer uma pressão mesmo, acabei não precisando de usar ele muitas vezes, mas é uma carta que impõe muito respeito no jogo, é muito difícil de você não querer utilizar. Agora sim o side deck. O side deck aqui agora, algumas das cartas eu havia pegado emprestado na hora, né? Começando a jogar agora a gente não tem quase nada. Essas 3 primeiras cartas aqui seriam um trio de Artifact Lancia, que eu coloquei para usar tanto para ir primeiro como para ir segundo. Protege de Evelyn, é uma boa carta. 3 Raigeks, a terceira Enemy Controller, como eu havia dito antes, a carta é excepcional. Praticamente todos os jogos de side deck eu subia a terceira para o main, porque é uma carta que eu queria ver na minha mão toda vez. Um Espanador de Penas, um Appointer, 3 Dimensional Barrier e 3 Solemn Judgments. Eu não posso opinar muito sobre o meu side deck. Em muitas matches eu subia 10 cartas, algumas eu subia 11, 7, mas em todos os jogos que eu joguei, apenas um deles eu cheguei a comprar uma carta do side deck, que foi uma Raigek contra o Kashtira, e foi muito bom, indiscutível. O Raigek desligou o campo dele, mas eu em momento algum eu vi Solemn, eu vi Dimensional BR, eu não vi... Provavelmente talvez eu devo ter visto a terceira Enemy Controller, porque eu subi ela muito, mas de resto das outras cartas do side só a Raigek que apareceu. Então foi um side bem genérico, vamos dizer assim. Talvez possa mudar algumas coisas, mas no momento não. O deck é esse. No campeonato eu peguei muitas matches variadas. Joguei contra um Kashtira, joguei contra Sword Soul, contra um Mathmech, contra Labyrinth. Peguei alguns decks estranhos, tipo EVI, Salamangreat e Eldritch Invoked, mas o deck performou muito bem. Eu terminei 4-1 no suíço, perdi para o EVI, que eu realmente não sabia nada que o deck fazia, e empatei contra um Branded no terceiro turno, porque o primeiro jogo demorou muito, foi muito grindado. Mas como eu havia dito, eu acho que eu joguei muito bem, tive maldade em muitas situações e cometi bem menos erros do que eu esperava. E é isso aí, valeu galera, tamo junto. Isso aí, meu mano Jesuíno, parabéns pelo campeonato, tamo junto. Valeu, valeu.